Eu quero cumprimentar aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além das videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada lição, bem como reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada lição também. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, os links para download estão disponíveis logo abaixo do vídeo. Basta clicar aí na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E para os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando aí semanalmente para os irmãos. E eu quero lembrar aos irmãos que os materiais de apoio que nós disponibilizamos não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir para os irmãos se inscreverem no nosso canal, para que assim possam receber automaticamente a informação de quando novos vídeos forem disponibilizados, quando tiverem novos vídeos postados. E além disso, eu quero pedir também para os irmãos que compartilhem as videoaulas e os materiais de apoio em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título Cosmovisão Missionária. Muito bem, vejamos então aí quais são os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer da videoaula de hoje, no decorrer da lição de hoje. Inicialmente, como de costume, nós faremos aí uma breve introdução ao tema e também faremos algumas conceituações que são necessárias aí para o correto entendimento dos tópicos. Em seguida, nós falaremos sobre o ministério de Paulo, onde nós veremos de quem ele era ministro, o que ele ministrava, para quem que ele ministrava, qual era o foco desse ministério, enfim, nós falaremos aí sobre isto neste tópico. Logo após nós falaremos sobre a pregação de Paulo, nós falaremos aí sobre a sua ênfase, sobre a coerência entre as palavras e as obras e também sobre a confirmação do seu ministério, sobre a confirmação aí do seu apostolado. Depois nós falaremos sobre a obra missionária de Paulo também. Aqui nós vamos falar sobre as características aí dos trabalhos evangelísticos de Paulo, a abrangência dessa obra, a linha de pensamento de Paulo no que se refere ao trabalho missionário, enfim. Em seguida nós falaremos sobre os planos de Paulo para a expansão da obra missionária, onde a Igreja de Roma ela estava enquadrada nesses planos, ela fazia parte dos planos de Paulo. Aí nós vamos entender onde que eles se encaixavam, né? Onde que os irmãos da Igreja de Roma se encaixavam nestes planos de Paulo. E por último nós falaremos sobre a importância da oração no que se refere ao trabalho missionário, e também sobre a importância da submissão à vontade de Deus em detrimento aí das nossas próprias vontades. Bom, vamos agora à nossa introdução. Bom, como nós já comentamos em lições anteriores, a epístola de Paulo aos Romanos ela pode ser dividida aí basicamente em duas partes, né? A primeira parte, que ela vai dos capítulos 1 até o capítulo 11, ela contém toda a parte doutrinária e sob uma perspectiva mais teórica. E esses capítulos do 1 ao 11, eles foram estudados nas lições de 1 a 8 deste trimestre. Depois nós temos dos capítulos 12 ao 16, que contém a aplicação dessa doutrina, né? Tem aí a parte prática, no que se refere à aplicação doutrinária na vida do cristão. E o estudo desses capítulos, dos capítulos 12 ao 16, ele se iniciou na lição de número 9 e ele vai terminar na última lição desse trimestre, que é a lição de número 13, que é a lição da próxima semana, que é a próxima lição, que é a última deste trimestre. E nós já estudamos também que, através de Cristo, o crente
ele tem a sua vida transformada, onde ele passa a ser uma nova criatura, passa a ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. E a partir daí o crente passa a viver em novidade de vida. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. E essa transformação de vida, ela deve se refletir, dentre outras coisas, nos relacionamentos do crente, ou seja, uma vida transformada tem relacionamentos transformados, como está aí na tela dos irmãos. E na lição de número 9, que o título era Nova Vida em Cristo, nós falamos sobre esta nova forma do cristão se relacionar, onde nós falamos aí sobre o relacionamento do cristão com Deus, falamos também sobre o relacionamento do cristão consigo mesmo, relacionamento com nós mesmos, falamos do relacionamento do cristão com o próximo e falamos também do relacionamento do cristão com os inimigos. Tá? Tudo isso aí nós vimos na lição de número 9 e a base para esse estudo foi todo o capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 10, deveres civis, morais e espirituais, nós também abordamos sobre a nova forma do cristão se relacionar. Só que nesta lição foi considerando aí o relacionamento do cristão com o Estado, aprendemos também sobre o relacionamento do cristão com os irmãos e sobre o relacionamento do cristão com o tempo. E a base de estudo para esta lição de número 10 foi todo o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, na lição de número 11, que foi a lição passada, que o título era A Tolerância Cristã, nós falamos sobre a forma do cristão se relacionar também, mas agora na forma dele se relacionar com a igreja, considerando aí especificamente o relacionamento entre os chamados aí cristãos maduros e os cristãos imaturos na fé, onde nós vimos que os cristãos fortes na fé eram aqueles que haviam alcançado o correto entendimento sobre a graça, e que os fracos na fé eram aqueles cristãos convertidos do judaísmo, mas que ainda traziam consigo a observância de alguns costumes judaicos, principalmente no que se refere à comida, à bebida e também à observância de determinadas datas e de determinados dias do calendário judaico. E a base de estudo aí para essa lição de número 11 foi todo o capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos e também os 13 primeiros versículos do capítulo 15. Está aqui em cima, desde o versículo 1 do capítulo 14 até o versículo 13 do capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. E na lição de hoje, que é a lição de número 12, Cosmovisão Missionária, nós aí usaremos como base o capítulo 15, dos versículos 14 até o versículo 33, ou seja, até o final do capítulo 15. Tá? Na lição anterior, a gente estudou até o versículo 13 do capítulo 15, e na lição de hoje a gente vai dar continuidade estudando a partir do versículo 14. Tá? Então a gente está seguindo aí a sequência lógica dos estudos. Então vamos lá, irmãos. Após aí uma exposição que Paulo fez, uma exposição doutrinária, nos 11 primeiros capítulos da sua carta, e também depois de ter feito uma exortação, vamos dizer assim, para a aplicação dessa doutrina, nos capítulos 12 até o capítulo 15, no seu versículo 13, Paulo, depois disso tudo, ele retoma o assunto do capítulo 1, que nós vimos lá nos versículos 8 a 13, onde ele fala sobre os seus planos de viagem para Roma, onde ele fala dos seus planos para conhecer os irmãos da igreja de Roma, uma vez que se tratava de uma igreja, nós já falamos sobre isso, que não foi fundada por Paulo. Tá? Então Paulo, depois de passar toda aquela parte doutrinária e também fazer toda aquela exortação para que os irmãos aplicassem, colocassem em prática toda essa doutrina, ele retoma o assunto do capítulo de número 1. Tá? Então é isso que nós vamos ver na lição de hoje. E esse estudo, nessa lição, ela vai ser dividida em 5 blocos diferentes. Tá? No primeiro bloco nós vamos falar sobre o ministério de Paulo, onde nós
usaremos como base aí os versículos 14 a 16 do capítulo 15, tá? Tá aqui em amarelo, né? Depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a pregação de Paulo e nós usaremos como base dos versículos 17 até a parte A do versículo 19, também do capítulo 15. No terceiro bloco, nós falaremos sobre a obra missionária propriamente dita, né, porque o tema de hoje é Cosmovisão Missionária, e usaremos aí como base deste bloco a parte B do versículo 19 até o versículo 21. Depois, no quarto bloco, nós vamos falar sobre os planos de Paulo, né, sobre o planejamento aí de Paulo no que se refere à obra missionária, usando como base os versículos 22 até 29. E no quinto e último bloco, nós vamos falar sobre a importância da oração e também a importância da submissão à vontade de Deus, usando aí como base os versículos 30 até o 33, finalizando assim o capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Bom, antes de nós darmos início ao estudo propriamente dito, é importante, irmãos, sabermos aí o que significa cosmovisão. O título da lição de hoje é Cosmovisão Missionária, então é importante a gente saber o que significa cosmovisão. Segundo o dicionário, irmãos, está aí na tela de vocês, cosmovisão é concepção ou visão de mundo, e numa outra tradução, modo particular de perceber o mundo. Em outras palavras, irmãos, como disse o comentarista, o pastor José Gonçalves, no seu vídeo da CPAD, cosmovisão é como se fossem os óculos com que nós enxergamos o mundo, tá? Então, cosmovisão missionária seria a forma de se enxergar o mundo sob uma ótica missionária, sob uma ótica relacionada à obra missionária. Então, isso é cosmovisão. Tá? Cosmovisão e cosmovisão missionária. Bom, fim daí a nossa introdução, vamos então para o próximo tópico, onde nós falaremos sobre o ministério de Paulo. E esse tópico, irmãos, ele tem como base, nós já falamos na introdução, os versículos 14 a 16 do capítulo 15, tá? Então está aí na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Muito bem, irmãos. No versículo 14, nós lemos aí do 14 ao 16, Paulo ele inicia dizendo: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então aqui, irmãos, Paulo ele inicia elogiando os irmãos de Roma, tá? Deixando claro aí na carta que ele não estava apresentando nenhuma doutrina que eles não soubessem, mas ele estava apenas lembrando aos irmãos sobre um conhecimento que eles já possuíam. Tá? E Paulo diz que eles eram bondosos e que também eles tinham muito conhecimento, sabendo aí de tudo que eles precisavam saber e sendo inclusive capazes de aconselhar uns aos outros. Tá? Quando Paulo está dizendo admoestar-vos uns aos outros, ele está falando que eles eram capazes de aconselhar uns aos outros. Em outras palavras, irmãos, após aí uma extensa exposição doutrinária e também uma extensa exortação à aplicação dos ensinamentos que Paulo fez, Paulo, a partir desse momento, ele deixa claro que ele sabia que aqueles irmãos eles tinham conhecimento suficiente
deixando claro para eles que tudo que Paulo havia escrito na carta não era no intuito de dizer que eles não soubessem aquilo. Então Paulo ele deixa isso bem claro aqui neste primeiro versículo, além, obviamente, de destacar aí alguns predicados dos irmãos de Roma, principalmente no que diz respeito aí à sua bondade, ao conhecimento que eles tinham e a essa capacidade de aconselharem-se, né, uns aos outros. E depois nós temos aqui, nos versículos 15 e 16, onde Paulo diz: Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Irmãos, Paulo, após relembrar os irmãos de Roma do que eles já sabiam, ele passa a falar aí sobre a sua autoridade apostólica, tá? Então Paulo, ele deixa claro que ele era ministro de Jesus Cristo, sendo aí o seu ministério voltado para os gentios, tá? Então o ministério dele era voltado para aqueles que não eram judeus. E Paulo, ele diz ainda que ele ministrava o Evangelho de Deus, como está aí no versículo, ministrando o Evangelho de Deus. Ou seja, o seu ensino não era dele próprio, não era dele próprio. Paulo, ele não apresentava aí nenhum tipo, vamos chamar assim, de revolução doutrinária, tá? Mas ele mantinha um foco. E o foco de Paulo estava onde? Estava no evangelho genuíno, estava no evangelho verdadeiro, tá? E a partir daí, no mesmo versículo, nós temos um ponto interessante, onde Paulo ele fala sobre a oferta dos gentios. Nós vamos entender o que Paulo quis dizer aqui com oferta aí, para que seja agradável a oferta dos gentios, tá? Na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, na Bíblia NTLH, esse mesmo versículo diz que Paulo ele servia como sacerdote ao anunciar o Evangelho. E os irmãos sabem que o sacerdote era aquele que, dentre outras coisas, ele oferecia sacrifícios a Deus. Então Paulo ele menciona que o sacrifício oferecido a Deus, né, da parte dele, eram quem? Eram os gentios. Então ele coloca os gentios como se fossem um sacrifício a Deus. Então esse sacrifício eram os gentios que ele ganhou para Cristo, tá? E Paulo ele considera os gentios convertidos como uma oferta agradável a Deus. Por isso que ele coloca, para que seja agradável a oferta dos gentios. Agora, por que é que ele entendia, por que é que ele considerava os gentios como uma oferta agradável a Deus? O próprio versículo está mostrando. Porque eles haviam sido santificados pelo Espírito Santo. Tá? Por isso que ele diz, olha, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Tá? Então Paulo deixa claro aí a sua autoridade apostólica, falando do seu ministério, o que ele pregava, para quem que ele pregava. Então ele era ministro aí de Jesus Cristo, ele ministrava o evangelho autêntico, ele ministrava para os gentios, e depois ele diz que os gentios eram uma oferta agradável, como sacerdote, que eles colocam como sacerdote em algumas traduções. Os gentios eram uma oferta agradável, uma vez que eles haviam sido santificados pelo Espírito Santo. Lembrando aqui que a gente está falando de gentios convertidos ao Evangelho, convertidos a Cristo, tá? Não era qualquer gentio, não. Bom, vamos ver agora aí os principais pontos deste primeiro bloco, tá? Então, para cada um dos blocos desta videoaula, eu coloquei aí um quadro resumo para a gente frisar bem, tá? Porque tem bastante pontos para a gente abordar aí na lição de hoje. Tá? Então, vamos ver quais são os principais pontos deste primeiro bloco. Tá? Primeiro nós vimos aí que Paulo ele elogiou os irmãos de Roma, deixando claro que ele sabia dos predicados dos irmãos, falando aí sobre a sua bondade, falando sobre todo o conhecimento que eles tinham e também sobre
as condições, né, que eles tinham de aconselhar aí uns aos outros. Depois Paulo, nós vimos também que ele relembra os irmãos de Roma acerca da doutrina que eles já conheciam, ou seja, Paulo deixa claro que tudo o que ele escreveu não se tratava de nenhuma doutrina nova e que os irmãos eles já conheciam essa doutrina. Depois nós vimos também que Paulo ele era ministro de Jesus Cristo, cujo ministério era voltado para os gentios, tá? E ele pregava aí o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E depois nós vimos também que Paulo ele servia como um sacerdote e que considerava aí os gentios convertidos como uma oferta agradável a Deus por serem aí santificados pelo Espírito Santo, tá? Então aqui temos um resuminho aí em grandes linhas sobre o que nós falamos até este momento, tá? Neste primeiro bloco aqui que fala sobre o ministério de Paulo, com base aí nos versículos 14 a 16 do capítulo 15. Bom, vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a pregação de Paulo. E esse tópico ele tem como base, como já vimos na introdução também, os versículos 17, 18 e o versículo 19 na sua parte A. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Bom, da mesma forma que nós fizemos aí no bloco anterior, tá? Vamos aí analisar de maneira mais pormenorizada esse conjunto de versículos, tá? Então no versículo 17, Paulo diz assim: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, claramente o motivo pelo qual Paulo se gloriava, tá? Por estar unido a Cristo, Paulo ele se orgulhava do serviço que ele fazia para Deus. Tá? Isso significa que Paulo ele não se gloriava de si mesmo. Então aqui nós temos inclusive para nossa reflexão um dos grandes problemas da atualidade. Qual é? Hoje existem muitas pessoas que atuam na obra, né, assim, de forma bastante ativa, só que buscando a sua autoglorificação. E nós temos que nos lembrar, irmãos, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Tá? Então, nós vemos aí que Paulo ele não trabalhou para o seu próprio engrandecimento. E da mesma forma, os cristãos devem agir nos dias de hoje. Eles devem sim trabalhar na obra, devem sim ser ativos na seara do Senhor, mas não buscando a sua própria glória, mas sim se gloriando em Cristo Jesus. Tá? Então é isso que nós aprendemos aí neste primeiro versículo deste segundo bloco que nós estamos estudando. Depois, no versículo 18, nós temos: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Então aqui, irmãos, neste versículo nós temos aí um outro, vamos dizer assim, grande aprendizado, tá? Paulo, ele dava ênfase nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele. Diferente, irmãos, daqueles que dão ênfase naquilo que eles fazem para Cristo. Tá? Então existe uma diferença entre dar ênfase naquilo que Cristo faz por nosso intermédio do que dar ênfase naquilo que nós fazemos para Cristo. Tem muitas pessoas que dão ênfase no trabalho que eles estão fazendo e não no que Cristo está fazendo através daquele trabalho que está sendo realizado. Tá? Então isso tem um ponto muito profundo aí para a nossa reflexão. Paulo ele tinha convicção de que ele era somente um instrumento nas mãos do Senhor. Tá? Paulo diz, aí nós vimos no versículo, que através do que Cristo fazia por intermédio dele, os gentios passavam
ao quê? A obedecer a Deus. Olha só o que ele coloca ali no versículo, ó, para obediência dos gentios, tá? E outro ponto importante que nós temos nesse versículo é Paulo, ele fazia isso por palavras e também por obras, ou seja, ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Em outras palavras, irmãos, não existia hipocrisia no seu ministério. Tá? O que é hipocrisia? Hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. É você pregar uma coisa e viver outra coisa. Tá? Então isso não existia aí no ministério de Paulo. Olha, ele está deixando bem claro no versículo, né? Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, tá? Então tem que haver essa coerência, não pode haver hipocrisia, tá? E a ênfase tem que ser sempre no que Cristo faz através de nós e não naquilo que nós fazemos para Cristo. Bom, e aqui no versículo 19, na parte A, nós temos: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então nós vemos aqui também, irmãos, que o apostolado de Paulo ele era confirmado por sinais e prodígios, tá? Que eram operados aí pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos aprender aqui o seguinte, irmãos: nenhuma obra missionária vai ter sucesso, nenhuma obra missionária vai ter êxito se ela não for acompanhada pela ação do Espírito Santo, se ela não for acompanhada pela ação soberana do Espírito Santo, tá? E nós temos que nos lembrar que os sinais, eles têm o propósito de confirmar a palavra que é pregada. Tá? Então eles têm esse propósito. Tá? O propósito principal do trabalho de missões é pregar a palavra. E os sinais e prodígios têm o propósito de confirmar essa palavra que é pregada. Nós podemos comprovar isso lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 20, está aí na tela dos irmãos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E um outro ponto importante aqui, irmãos, não se trata também somente de sinais, de prodígios e de maravilhas, quando a gente fala sobre a ação do Espírito Santo na obra missionária. Tá? Não se trata somente de sinais, prodígios e maravilhas, porque também é o Espírito Santo quem convence o pecador, também é o Espírito Santo que prova, né, que testifica acerca de que Cristo está vivo. Tá? Então, a ação do Espírito Santo ela é muito importante em vários aspectos no que se refere aí à obra missionária. Tá? Bom, da mesma forma que nós fizemos aí no primeiro bloco, vamos aí um pequeno resumo do que nós vimos neste segundo bloco. Esses dois primeiros blocos, irmãos, eles são mais curtinhos mesmo, tá? Eles são blocos assim mais introdutórios, vamos dizer assim, deste capítulo que a gente está estudando. Mas vamos lá então para esses principais pontos que nós abordamos aí neste segundo bloco, onde nós falamos sobre a pregação de Paulo. Então, inicialmente nós vimos aí que Paulo, ele se gloriava em Cristo, não em si mesmo, tá? Paulo ele tinha consciência da sua posição aí como instrumento e por isso ele não trabalhava buscando a autoglorificação, porque ele sabia que ele era somente um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vimos também que Paulo ele dava ênfase no que Cristo fazia através dele e não no que ele fazia para Cristo. Quantas pessoas, irmãos, nos dias de hoje, elas dão ênfase naquilo que elas fazem e não naquilo que Cristo faz através da vida delas. Está trazendo o foco, está trazendo a atenção para si, tirando o foco de Cristo. O nosso foco tem que ser sempre Jesus Cristo, fazer com que as pessoas olhem para Cristo e não para nós. Então, Paulo ele tinha a convicção aí que essa ênfase
ela precisava ser no que Cristo fazia através dele. Então ele tinha essa consciência que infelizmente muitos não têm nos dias de hoje. E nós aprendemos também que o ministério de Paulo ele foi marcado aí por sinais e por prodígios, confirmando, conforme nós já vimos, a palavra que era pregada, né? Nós falamos que o trabalho missionário ele tem aí como principal objetivo pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar Jesus Cristo, né? Pregar acerca de Jesus Cristo. E a confirmação dessa palavra que é pregada, ela vem através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, tá? Então nós vimos que o ministério de Paulo, ele foi marcado por esses sinais, por esses prodígios e por essas maravilhas. Bom, avançando aí para o próximo tópico, onde nós falaremos sobre a obra missionária propriamente dita, que praticamente aí é o foco da lição de hoje. Bom, esse tópico ele tem aí como base a parte B do versículo 19, indo até o versículo 21 do capítulo 15, tá? Diz assim a palavra do Senhor, está aí na tela dos irmãos. De maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Tá? Então, nós temos aí a base para este tópico sobre a obra missionária, parte B do versículo 19 até o 21. Então vamos lá, da mesma forma vamos fazer uma análise aí, separando os versículos e meditando em cada um deles. Então na parte B do versículo 19 nós temos: de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, irmãos, Paulo aqui está dizendo, está bem claro, que ele pregou o Evangelho de Cristo desde Jerusalém até ao Ilírico, tá? Paulo, irmãos, ele foi o maior missionário da igreja. Ele viajou aí, pelo que a gente acabou de ler, desde Jerusalém até a chamada província da Ilíria ou Ilírico, tá? Como nós podemos ver no mapa aqui do lado, né, se a gente for posicionar, olha, Jerusalém está aqui embaixo, tá? Então Paulo diz que ele evangelizou, né, ele pregou o evangelho desde Jerusalém, que está aqui embaixo, até o Ilírico, ó, essa partezinha amarela aqui, né, que está chamada aqui de Dalmácia. Dalmácia é o outro nome, né, da região de Ilírico. Ele fica aqui praticamente a norte, aqui entre norte e oeste aqui da Macedônia, tá? Então ele fica mais acima da Macedônia, essa parte amarela, tá? Essa partezinha azul aqui entre o Ilírico, né, entre a Dalmácia e Roma, é o chamado Mar Adriático, tá? Então Paulo, se a gente for observar, né, nas 3 viagens missionárias que ele teve, Paulo fez 4 viagens, né? Na 4ª viagem ele foi levado escoltado aí preso para Roma, mas enfim, nas 3 primeiras viagens que ele fez, ele evangelizou e ele abriu igrejas em praticamente aí todo o Oriente, né? Saindo aqui de Jerusalém, ele foi passando aqui por várias províncias, né? E foi fundando igrejas. Então ele evangelizou praticamente todo o Oriente, tá? E nós vamos ver aí um pouco mais adiante que uma vez que ele completou essa sua obra aí na parte oriental, né, no Oriente, ele passou a estar disposto a evangelizar agora o outro lado, tá? Que era o Ocidente, onde ele queria começar esse trabalho na Espanha. Tá? A Espanha está aqui, ó, irmãos, essa região aqui, ó, que está Portugal, essa regiãozinha aqui que eu estou passando o mouse agora, seria a região da Espanha. Então ele tinha pego toda a parte oriental e ele queria agora pegar a parte ocidental e abrir um trabalho missionário lá também, né? Começando aí pela Espanha, tá?
Depois nós vamos ver aí um pouco mais à frente sobre esses trabalhos aí de Paulo e sobre os planos dele, né, no que diz respeito aí à continuidade, né, da obra missionária, passando agora para o lado ocidental. Então a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas enfim, nesse versículo é mais para os irmãos aí terem uma ideia visual no mapa, né, de toda a região que Paulo, pela misericórdia de Deus, ele desbravou com a pregação do Evangelho, tá? Desde Jerusalém, que está aqui embaixo, ó, vermelhinho aqui, Judéia, Jerusalém, depois passando aqui por todas as províncias e indo até o Ilírico, que é essa regiãozinha amarelinha aqui da Dalmácia, tá? E os irmãos de Roma, né, tá aqui do lado, ó. Roma está aqui onde estava aquela igreja que não havia sido fundada por Paulo. E somente para relembrar os irmãos, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava aqui embaixo, ó, aqui, ó, na cidade de Corinto, que era a capital da chamada Acaia. Tá? Então nós vimos isso aí na lição de número 1. Paulo estava aqui hospedado na casa de Gaio. Então foi daqui que ele escreveu para os irmãos de Roma. Tá? Bom, passando mais adiante, versículos 20 e 21, nós temos aí: desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Bom, irmãos, Paulo, ele pregava o Evangelho em lugares onde não se havia falado de Cristo ainda. Tá? Então Paulo, ele era um verdadeiro missionário. Né? Ele fazia trabalhos de evangelismo onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda. É isso que esse versículo está dizendo aí para nós, estes versículos, né, 20 e 21. Ou seja, Paulo, ele não queria pregar onde outras pessoas já tivessem pregado. Tá? Infelizmente, irmãos, muitas igrejas atualmente elas acabam agindo mais em querer competir, né, com outras igrejas, mais por competitividade, e não agem tanto no intuito de promover, vamos dizer assim, a obra missionária verdadeira. Elas preferem abrir igrejas, vamos dizer assim, em grandes metrópoles onde já existem muitas igrejas, onde já existem muitas denominações, ao invés de preparar e enviar missionários para fundar igrejas onde a palavra de Deus praticamente não foi pregada ainda. Tá? Então, infelizmente, isso acontece nas igrejas aí atuais, tá? Em muitas igrejas. Não vamos generalizar, né? Tem igrejas que fazem trabalhos missionários assim, maravilhosos pela misericórdia de Deus, mas muitas igrejas preferem abrir aí onde já existem outras igrejas, tá? Mas enfim, Paulo, ele dedicou sua vida ao Evangelho, anunciando Cristo aos que ainda não tinham ouvido falar dele, aos que não tinham ouvido falar sobre Cristo, tá? E Paulo, ele era um fundador de igrejas. Paulo não era um mantenedor de igrejas. Paulo, ele fundava igrejas, ele iniciava os trabalhos. Agora, o cuidado pastoral dessas igrejas que eram fundadas por Paulo normalmente ficavam a cargo de líderes, né, de pastores que eram estabelecidos em cada local. Né, que nós vimos inclusive quando nós estudamos as cartas pastorais sobre o estabelecimento de presbíteros para liderar, né, para poder dirigir cada uma das igrejas locais. Enfim, irmãos, nesse contexto aí sobre, vamos chamar assim, a verdadeira obra missionária, ela se caracteriza pela pregação do Evangelho a povos que ainda não tiveram acesso à palavra, que ainda não ouviram falar de Jesus. Tá? Aqui do lado nós temos aí um mapa onde aparece a chamada janela 1040. Quem estuda um pouco aí sobre missões, esse termo janela 1040, ele é bastante conhecido, tá? Mas apenas aí por curiosidade, ela tem esse nome, janela 1040, porque ela está situada aí entre 10 e 40 graus de latitude norte, tá?
Então aqui a gente está ao norte, é porque nesse mapa não está representado. Mas aqui um pouquinho abaixo dessa linha preta aqui, a gente teria aqui 0 graus, né, que seria a linha do Equador. Então, na parte de cima da linha do Equador, nós temos aí a latitude norte. Então, aqui está entre 10 graus aqui e 40 graus aqui em cima. Tá? Então, é por isso que é chamada de janela 10-40. Tá? E o que essa janela mostra para a gente? Nessa janela se concentra o maior número de países onde o evangelho ainda não é pregado de forma plena. Tá? Alguns países, alguns povoados de alguns desses países nem nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo, né? O evangelho de Jesus Cristo, melhor dizendo. E nós vamos ver aí um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, que é também nessa mesma área da janela 1040 que se concentram aí os maiores índices de perseguição religiosa do mundo, o que dificulta, obviamente, a pregação do evangelho, né? Porque se tem uma perseguição muito direta, muito ferrenha, muito forte, isso acaba dificultando a pregação do evangelho também, tá? Agora um ponto importante aqui, irmãos, essa janela 1040 que mostra aí a maior parte dos países, dos povos que ainda não foram evangelizados, não significa que os países que não estão localizados dentro dessa janela 1040, não significa que eles foram completamente evangelizados não, tá? Esses países que estão em volta aqui, ó, não significa que que eles foram completamente evangelizados, tá? Não podemos pensar dessa maneira. No Brasil mesmo, né, se nós formos observar em detalhes, existem muitos povoados em que o evangelho não foi pregado plenamente. Dentro do Brasil, que nós temos liberdade religiosa, enfim, liberdade de fazer a obra, mesmo assim tem muitos locais que ainda não foi pregado, tá? E a obra missionária, ela carece de apoio das igrejas, tá, irmãos? Apoio em vários sentidos, tá? Apoio na preparação, apoio no envio e apoio também na manutenção dos missionários para essas regiões que são, vamos dizer assim, carentes do evangelho, tá? Então existe uma carência muito grande da obra missionária nesse sentido. Tá? Mas enfim, nós temos aí a janela 1040 e Paulo deixa claro que ele se esforçou por anunciar o evangelho onde as pessoas não haviam ouvido falar de Cristo ainda. Tá? Então, imaginando, né, trazendo aí para os dias atuais, se Paulo ele tivesse vivo ainda, né, e em condições de fazer o trabalho missionário, com certeza grandes alvos de abertura, né, de trabalhos missionários de Paulo nos dias atuais seriam países, seriam regiões desta janela 1040. Né, com certeza teria um foco muito grande ali, porque Paulo ele queria pregar onde ninguém tinha pregado ainda, ou seja, verdadeiro trabalho missionário. Bom, vamos aí agora também, como foi feito nos tópicos anteriores, vamos ver os principais pontos que nós abordamos também neste terceiro bloco, falando sobre a obra missionária. Tá? Então nós vimos aí que Paulo ele foi o maior missionário da igreja, onde ele evangelizou muitas cidades, muitos países, né, muitas províncias aí no Oriente, durante suas viagens missionárias. Né, ele diz que evangelizou aí, fez trabalho missionário desde Jerusalém até o Ilírico, né, até ali ao norte da Macedônia. Né. Vimos também que Paulo ele estava disposto a iniciar um trabalho missionário, um novo trabalho no Ocidente, uma vez que ele comenta que já tinha completado a sua obra aí nas regiões que ele tinha passado no Oriente. E nós vimos também, nós aprendemos também, que Paulo ele fundava igrejas, mas o cuidado pastoral dessas igrejas, por ele fundadas, ficava a cargo de outras pessoas, tá? Normalmente aí presbíteros que eram estabelecidos em cada igreja, ou seja, o foco de Paulo mesmo era semear a palavra, era pregar, era desbravar, era ganhar almas para Jesus em locais que ninguém tinha passado ainda.
Bom, vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre os planos de Paulo. E como nós vimos na introdução, esse tópico, né, este bloco aí, ele tem por base os versículos 22 até o 29 do capítulo 15. Então diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Bom, irmãos, Paulo, então, primeiramente aí nos versículos 22 e 23, ele diz: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Então Paulo aqui, ele volta para o mesmo contexto do discurso que ele fez lá no capítulo 1, como nós vimos aí na primeira lição desse trimestre. Tá? Paulo ele deixa claro que ele tinha um grande desejo de visitar as igrejas de Roma. Tá? Conforme nós já aprendemos, não foi Paulo que fundou essa igreja em Roma. Ele não tinha fundado essa igreja, ele tinha o desejo de visitá-los, o desejo de conhecê-los. Possivelmente, dentre aí os fundadores da igreja de Roma estavam o que a Bíblia ela chamou de forasteiros romanos, tá? Que foram evangelizados no dia de Pentecostes, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10. Tá? Então, provavelmente, aí, parte desses chamados forasteiros romanos que evangelizaram devem ter sido aí, fundadores, né, vamos dizer assim, dessa igreja de Roma. Tá? Agora, apesar do grande desejo de conhecer os irmãos de Roma, Paulo, como nós vimos no versículo, ele estava impossibilitado de fazer essa viagem para conhecê-los devido aos trabalhos evangelísticos. Tá? Paulo ele se concentrou nos trabalhos missionários em outras províncias. Ele estava fazendo um trabalho muito forte, como nós vimos, na região aí do Oriente. Tá? Ou seja, mesmo desejando muito conhecê-los, Paulo ele tinha outras prioridades, tá? E o seu foco ele estava nos trabalhos missionários. Então esse era o foco de Paulo. E nós vemos ainda nos versículos que foram lidos que Paulo ele menciona que pelo fato dele ter terminado esses trabalhos, então ele esperava ver os irmãos de Roma em breve. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Paulo ele priorizou o trabalho missionário, né? Pode ser que se fosse nos dias atuais, né, talvez fosse um outro líder aí, uma outra pessoa podia pensar, puxa vida, mas Roma, um local de destaque, né? Porque Roma era um local de muito destaque, era a capital do grande império romano. A pessoa poderia ter pensado assim, eu vou para Roma, vou tentar me estabelecer lá, vou tentar me tornar dirigente da igreja local e vou me aposentar ali, vou ficar bem aí para o resto da minha vida. Mas a gente percebe que o pensamento de Paulo era totalmente diferente. Ele falava, não, olha, sempre quis conhecê-los, sempre quis estar aí junto com vocês, passar um período aí com vocês, mas eu fui impedido de fazer isso porque eu tinha prioridades.
tinha muito lugar para evangelizar, tinha muito problema para tratar nas igrejas, tinha muito local para pregar o evangelho, enfim, então ele priorizou isso. E agora que ele diz que tinha finalizado os trabalhos nessas regiões que ele já havia evangelizado, que ele já havia feito o trabalho missionário, já tinha igrejas estabelecidas, já tinha estrutura, enfim, ele estava aí, ele esperava ver os irmãos de Roma, porque agora aquilo que o impedia já não mais seria aí um impeditivo. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente nesses dois versículos, 22 e 23. Depois ele continua no versículo 24 dizendo: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Bom, como nós já comentamos, Paulo ele queria iniciar um trabalho missionário no Ocidente, tá? Começando aí pela Espanha. E ele ia aproveitar essa ocasião para visitar os irmãos aí da Igreja de Roma. Então Paulo ele queria primeiramente aí desfrutar, né, um pouco aí da companhia dos irmãos de Roma, e ele também desejava ir para a Espanha, só que sendo enviado pela Igreja de Roma. Tá? Quando a gente fala sendo enviado por eles, a gente subentende aqui que, obviamente, com todo o sustento necessário e com todas as condições para poder ir para a Espanha. Tá? Em outras palavras, irmãos, Paulo ele queria estabelecer em Roma uma chamada base missionária. Tá? Roma era muito bem localizada, então ali seria um ponto estratégico para essa base missionária, para os trabalhos que Paulo pretendia fazer ali na região do Ocidente. E quando nós falamos sobre base missionária, nós estamos falando de um ponto de apoio, tá, para os trabalhos missionários. Apoio de dois tipos, tá, primariamente. Primeiro, no apoio de recursos. Tá? Aqui nós temos, vamos dizer assim, todos os tipos de recursos necessários para que os enviados para a obra missionária possam desenvolver os seus trabalhos. Tá? Irmãos, normalmente as pessoas que elas são vocacionadas por Deus, preparadas e enviadas para a obra missionária, normalmente elas se dedicam exclusivamente a essa tarefa de fazer missões. Ou seja, elas não têm condições por si só de se manterem no que se refere a trabalhos seculares para o seu sustento, enfim. Isso então faz com que haja necessidade da igreja em manter esses missionários, tá? Através do envio dos recursos necessários para eles, para que eles possam manter o foco no evangelismo, o foco no trabalho missionário, sem se preocupar em como vão satisfazer suas necessidades básicas. Ou seja, a igreja ela tem que dar todo o suporte necessário para os missionários. E esse suporte ele inclui aí, por exemplo, os meios, né, os recursos para que ele possa fazer, os missionários possam fazer as viagens, inclui aí também a alimentação, o dinheiro, enfim, moradia, né, estadia, envio de companheiros, etc. Enfim, todos os recursos necessários para que a obra missionária ela seja realizada, tá? Agora, além do apoio com os recursos, né, propriamente dito, tem que existir também um apoio no que se refere à cobertura espiritual, tá? Através do quê? Através da oração constante da igreja por aqueles que fazem a obra missionária. Enfim, irmãos, numa obra missionária, o cristão ele pode atuar, vamos dizer, de três formas diferentes, ou em três frentes diferentes. Tá? Ele pode ser um missionário propriamente dito, né, sendo chamado, obviamente, por Deus, preparado pela igreja para poder estar fazendo esse trabalho, né, que é levar a palavra aos povos que ainda não foram evangelizados. Ele pode atuar também sendo um mantenedor dos missionários, né, através da provisão de recursos, inclusive financeiros, e ele também pode ser um intercessor aí, que ora constantemente por aqueles que são enviados para fazer missões. Enfim, independente de qualquer situação, irmãos, todo cristão
que não é enviado para fazer missões, ele deve ser um mantenedor e também um intercessor daqueles que são enviados para fazer o trabalho missionário, tá? Muito bem, continuando aqui então, Paulo ele diz aí nos versículos 25 a 27, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Bom, irmãos, antes de ir para Roma, Paulo ele diz que ele iria para Jerusalém para um importante trabalho com os irmãos de lá, tá? Que trabalho que era esse? Paulo ele iria para lá para levar ofertas para os cristãos carentes da região de Jerusalém. E essas ofertas elas haviam sido dadas, né, haviam sido recolhidas pelos crentes da Macedônia e também da Acaia, demonstrando aí uma grande generosidade, demonstrando amor por cristãos que eles nem mesmo conheciam, tá? Enfim, antes de ir para a Espanha, né, e passar por Roma, porque Paulo falou que quando estivesse indo para a Espanha ele passaria por Roma, antes disso Paulo precisava ir até Jerusalém para levar as ofertas da Macedônia e da Acaia para os crentes necessitados de lá, para os crentes necessitados de Jerusalém. Tá? Ou seja, eram as igrejas filhas ajudando aí a chamada igreja mãe. Tá? E Paulo ele diz ainda uma coisa interessante nesses versículos. Ele diz que os crentes de Jerusalém eles repartiram, né, as bênçãos espirituais com os gentios. Tá? Ou seja, os judeus que eram crentes de Jerusalém, eles repartiram essas bênçãos espirituais com os gentios, e por isso os gentios tinham que repartir as bênçãos materiais com eles. Tá? Ou seja, as igrejas gentílicas elas eram devedoras para a igreja de Jerusalém. Elas tinham dívida com a igreja de Jerusalém, uma vez que a bênção do Evangelho de Cristo partiu de Jerusalém. Em outras palavras, apesar do ato de generosidade, tratava-se também de uma obrigação, tá, das igrejas gentílicas em apoiar, em ajudar, em prover recursos para os necessitados de Jerusalém. E continuando nos versículos 28 e 29, né, nós temos aí: assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Paulo, irmãos, diz aqui que depois que ele terminasse esse trabalho, que trabalho? De entregar as ofertas que haviam sido recolhidas, né, depois que ele terminasse o trabalho de entregar essas ofertas para os crentes de Jerusalém, ele iria à Espanha e passaria por Roma para conhecer os irmãos de lá. E, obviamente, como nós já comentamos também, para tentar estabelecer ali uma base missionária. Tá? Então, apenas para ilustrar, nós temos aqui ao lado um mapa aí mostrando as viagens missionárias de Paulo. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui das localizações, né? Paulo ele estava aqui em Corinto, né, que a gente já comentou que era a capital da Acaia. Tá? Os irmãos de Roma estavam aqui e Jerusalém ela está aqui embaixo. Então Paulo estava aqui em Corinto, na casa de Gaio. Um ponto importante aqui para os irmãos, tá? Essa carta ela foi escrita no final da sua terceira viagem missionária, tá? No final da sua última viagem missionária. Então Paulo ele tinha dito que ele, antes de ir para a Espanha e passando em Roma, né, ele precisava voltar até Jerusalém para levar as ofertas. Então Paulo estava aqui em Corinto. Essa linha verde aqui, ó, se os irmãos olharem na legenda, refere-se à terceira viagem missionária.
Então ele estava aqui em Corinto, no finalzinho da viagem, ele teria que fazer esse caminho de volta aqui, ó, pela linha verde, né, passando, dando essa volta, né, por aqui, descendo, vindo até aqui em Jerusalém, para poder entregar as ofertas aqui e depois partir para a Espanha e aí sim passar em Roma. E os irmãos sabem que Paulo ele esteve em Roma não da maneira que talvez humanamente ele estivesse planejando, né? Mas assim, aproximadamente 2 anos depois que ele escreveu essa carta, ele estava em Jerusalém, ele partiu para Roma, só que ele foi escoltado, porque ele foi preso. Ele foi preso, está em Atos dos Apóstolos, ele foi preso em Jerusalém e ele partiu para Roma. Inclusive os irmãos sabem que aí aconteceu um naufrágio também, mas enfim, ele acabou sendo cumprido o propósito dele ir até Roma, mas ele foi escoltado, né, pela guarda porque ele estava preso. Mas esse mapa aqui é só para os irmãos terem uma ideia do trajeto que Paulo faria. Tá? Ele sairia daqui de Corinto, voltaria até Jerusalém, apesar de estar mais perto de Roma, mas ele voltaria até Jerusalém para entregar as ofertas, porque aquilo era importante para aqueles irmãos que estavam passando necessidade, e depois voltaria para passar em Roma e depois de lá seguir para a Espanha, que não está aparecendo aqui, mas se o mapa fosse maior, ele estaria mais à esquerda aqui da Itália. E lembrando também que aqui em Corinto ele estava hospedado na casa de Gaio, tá? E Corinto era a capital da Acaia. Bom, da mesma forma aí que nos blocos anteriores, né, vamos aí aos principais pontos aqui, um pequeno resumo deste quarto bloco, tá? Bom, nós vimos aí que Paulo, ele não havia ainda visitado a igreja de Roma, tá? Essa igreja ela não tinha sido fundada por ele, ele tinha um desejo muito grande de visitar essa igreja. E ele não pôde visitar devido, aí nós vimos também, a sua prioridade, né, que estava no quê? Nos trabalhos evangelísticos, na obra missionária nas cidades do Oriente, tá? E uma vez finalizados esses trabalhos nas igrejas do Oriente, Paulo então pretendia, a partir daí, passar em Roma e ver os irmãos lá de Roma. Só que nós vimos também que antes ele precisava passar em Jerusalém para levar as ofertas que haviam sido recolhidas nas igrejas da Macedônia e da Acaia. Ele precisava levar essas ofertas para os crentes necessitados lá de Jerusalém. E depois disso, ele iria para a Espanha, no intuito de iniciar um trabalho missionário lá. E nessa ida para a Espanha, ele passaria por Roma antes, né? De ir para a Espanha, para conhecer os irmãos e também naquele intuito de montar ali em Roma uma base missionária para que pudesse apoiá-lo aí durante os trabalhos missionários no Ocidente, ou seja, a localização de Roma ela era muito estratégica, né? A gente percebe que Paulo ele tinha um plano bastante bacana nesse sentido. Ele sabia que Roma estava bem localizada e sabia que se ele conseguisse estabelecer aquela base missionária ali, seria extremamente importante para ele, facilitaria muito na questão de provisão para ele poder dar continuidade nos trabalhos missionários agora na região do Ocidente. Bom, vamos agora então aí ao último bloco, onde nós falaremos sobre a importância da oração e a importância também da submissão a Deus. E nesse último bloco, nós temos aí como base os versículos 30 a 33 do capítulo 15, ou seja, os últimos versículos do capítulo 15. Está aqui no título, né? No título a gente está informando a passagem correspondente. Tá? Então, está na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Muito bem, irmãos. No versículo 30, que é o primeiro versículo aí deste
bloco, Paulo ele diz: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então Paulo aqui, ele roga aos irmãos de Roma pelas orações da igreja em seu favor. Tá? Então ele está rogando aí pelas orações. Então nós estamos falando aqui, irmãos, da chamada cobertura espiritual. Os irmãos se recordam que a gente falou sobre a base missionária, né? Que ela tem aí dois propósitos inicialmente, né? Um é de prover recursos e o outro de dar a cobertura espiritual através das orações. E Paulo ele estava rogando exatamente isso, tá? Das orações dos irmãos. Ele estava pedindo aí uma cobertura espiritual. E reparem no versículo que Paulo diz para eles combaterem com ele. Olha só, que combatais comigo nas vossas orações. Tá? Então Paulo ele está falando aqui de um combate, mas não é um combate qualquer, é um combate espiritual. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque quando nós oramos, principalmente nas orações intercessórias, ou seja, aquelas orações que são feitas em prol de outras pessoas, né, intercedendo diante de Deus por outras pessoas, principalmente nesses tipos de orações, enquanto se ora, batalhas espirituais são travadas. Tá? Então existe um combate espiritual. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele está pedindo uma cobertura espiritual para que os irmãos venham a combater espiritualmente com ele através das orações. Tá? E em seguida Paulo diz aí no versículo 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Quando Paulo pediu a oração dos irmãos de Roma, dizendo aqui que era... Ele diz aqui o objetivo, né, um dos objetivos dessa oração que ele estava pedindo, que ele estava rogando aos irmãos, que era para que ele fosse livre dos rebeldes, tá? Para que seja livre dos rebeldes, está escrito no versículo. Aqui, irmãos, ele tá fazendo uma menção à chamada perseguição religiosa. Tá? Então tinham rebeldes aí na Judéia que achavam que Paulo ele estava denegrindo, né, a lei. Ele estava querendo acabar com a lei. Então, por isso ele sofreu aí muita perseguição. Tá? E quando nós falamos sobre perseguição religiosa, nós temos que nos lembrar que existem aí basicamente dois tipos distintos de perseguição religiosa. Primeiramente, nós temos a chamada perseguição declarada, tá? Perseguição declarada. No Brasil, irmãos, nós não temos esse tipo de perseguição, tá? Uma perseguição, vamos dizer assim, direta, declarada, o que pode levar até algumas pessoas, alguns cristãos, a conclusões errôneas sobre a realidade do mundo no que se refere ao cristianismo, tá? Achando aí que todos os países do mundo são iguais ao Brasil. Tá? Então isso é um erro que algumas pessoas podem cometer, porque aqui não existe uma perseguição direta declarada ao cristianismo. A gente vai ver que tem perseguição no Brasil, mas não é a perseguição direta, né, que é um dos dois tipos. E existe uma entidade mundial chamada de Portas Abertas, né, Missão Portas Abertas, que ela dá apoio e assistência para igrejas que são e para pessoas, né, que são perseguidas aí no mundo. E anualmente essa entidade ela publica uma lista dos 50 países com maior grau de perseguição aos cristãos. Tá? E aqui do lado nós temos um quadro, né, atualizado, olha, ele é de 2016, tá? Que mostra a relação desses 50 países, né, que são os maiores perseguidores aí dos cristãos. Tá? Então nós temos aqui, ó, em número 1, né, em primeiro lugar, a Coreia do Norte. Aqui do lado, só por curiosidade para os irmãos, tem algumas flechinhas para cima, outras para baixo e outras com igual. Onde tem igual significa que em relação ao ano anterior, o país que está relacionado ele se manteve na posição. Por exemplo, a Coreia do Norte está com igual. Então ele está em primeiro lugar hoje, esse ano, e ele também estava em primeiro lugar ano passado.
Quando a flechinha está para cima, significa que são países que estavam em posições menores e que subiram no ranking, ou seja, passaram a perseguir mais. E a setinha para baixo é o país que caiu nesse ranking, ou seja, reduziu a perseguição aos cristãos. E a Coreia do Norte, que é a que está em primeiro aí nessa lista, ela já está há 14 anos em primeiro lugar nessa lista aí de classificação da perseguição religiosa, da perseguição aos cristãos. Tá? E essa entidade, além de listar aí os países, né, que mais perseguem, os 50, ela ainda tem um trabalho legal que eles fazem, que eles descrevem o perfil de cada um desses países. Tá? Então eles fazem essa descrição também. E existem muitos países que estão ranqueados nessa classificação que eles perseguem, que eles prendem, que eles até matam pessoas simplesmente pelo fato deles professarem a sua fé cristã. Tá? E todos esses países que estão pintados, eles são os países que estão listados. Então todos esses países que estão pintadinhos aqui, ó, e mais esses aqui, eles são os países que estão listados aqui nessa lista de 50 países, tá? Que mais perseguem os cristãos. Então reparem, irmãos, uma outra coisa interessante aqui também, que os países que mais perseguem os cristãos estão localizados justamente na janela 1040. Se os irmãos se recordam, no slide que nós mostramos, janela 1040, ela está exatamente aqui, ó, nesse ponto. Então, a grande maioria dos países que mais perseguem os cristãos estão localizados justamente na janela 1040. Tá? E a maioria dos países onde o evangelho ainda não atingiu, né, países que não foram alcançados pelo evangelho, também são esses países que mais perseguem, ou seja, na janela 1040, os que mais perseguem são os que menos têm a pregação do evangelho, né? Uma coisa acaba sendo aí talvez até consequência da outra, tá? Então, onde tem um maior número a perseguição mais ferrenha é onde tem aí a menor pregação, onde tem menos missionários também. Tá? Enfim, para os irmãos que tiverem interesse aí em saber um pouco mais sobre essa perseguição, né, aos cristãos aí pelo mundo e também sobre o trabalho missionário, saber um pouco mais sobre o trabalho de missões através dos informativos aí da entidade chamada Missão Portas Abertas, os irmãos podem acessar diretamente na internet, tá? Se os irmãos quiserem fazer essa pesquisa, o site é www.portasabertas.org.br. Tem uns materiais assim bastante completos lá, é bastante bacana esse site aí para quem quer entender um pouco mais aí sobre missões e sobre a realidade de missões no mundo, né? Então é um site bem bacana. Bom, falamos aqui sobre um dos tipos de perseguição, que é a chamada perseguição declarada. Tá? Agora, além da perseguição, vamos dizer assim, declarada, né, esse não é um termo assim, divulgado, comum. Né? Nós que demos esses títulos aqui para poder desmembrar os tipos de perseguição religiosa. Tá? Então, além da perseguição declarada, tem ainda a perseguição que eu chamei de perseguição mais discreta. Tá? Essa é a que mais ocorre, principalmente no Brasil. Tá? No Brasil é a que mais ocorre, é a discreta, onde ela vem de vários lados diferentes. Tá? Ela pode vir, por exemplo, do governo, ela vem da própria sociedade no que diz respeito à cultura, né, desses tempos modernos, ela vem, por incrível que pareça, de algumas igrejas também. Como pode, né, a igreja perseguir cristão? Dependendo do que a igreja prega como doutrina, acaba sendo uma perseguição indireta sim aos cristãos. Enfim, então existem aí vários lados diferentes que pode vir essa perseguição. O que a gente tem que entender, irmãos, em relação à perseguição discreta, é que quaisquer tipos de ação, direta ou indireta, tá, irmãos, que visem a impor, seja por lei ou por pressão psicológica, enfim, mas que visem impor princípios que são contrários às Sagradas Escrituras, elas podem ser consideradas como uma forma de perseguição aos cristãos. Qualquer tipo de imposição
de situações que sejam contrárias à Bíblia Sagrada. A gente pode encarar isso como uma forma de perseguição. E nós podemos aí citar alguns exemplos nesse contexto, tá? Conforme nós temos acompanhado aí em mídias, em noticiários, enfim. Então, primeiro, assim, isso aqui não é segredo para ninguém também, isso aqui é amplamente divulgado e combatido aí pelos verdadeiros cristãos. E nós temos que combater isso porque isso é contrário à Sagrada Escritura. Então, primeiro nós temos aí, são leis e projetos, né, tramitando aí nas esferas federais aí do nosso governo, projetos para tanto para famílias quanto para escolas com princípios antibíblicos. Tá? Então trata-se aí do governo tentando discretamente intervir na sociedade de forma contrária ao que nos ensina a Bíblia Sagrada. Tá? Um outro ponto aí, que aí diz respeito à questão de cultura, né? Que a gente falou sobre governo, sobre cultura, sobre igrejas, enfim, que é o divórcio, tá? Divórcio aí ilimitado, sem motivo nenhum, inclusive apoiado por algumas igrejas, né? Tem igreja hoje que está em convenção dizendo que líder pode se divorciar da esposa para casar com outra, assim, independente do que aconteça, enfim. Então é algo que é antibíblico também. Uniões aí homoafetivas reconhecidas não só civilmente, mas também religiosamente em algumas igrejas. Então isso também é uma forma de perseguir aí a igreja, né? Uma forma discreta de perseguir. Um outro ponto aí que eu coloquei também, adultérios e fornicações estimulados, tá? Os irmãos sabem que a sociedade, né, como um todo, ela estimula esse tipo de comportamento. Tem muita gente que considera o adultério como algo normal. E no caso da fornicação, tem aqueles que namoram e se eles não têm relações sexuais durante o namoro, eles são discriminados pela sociedade. Eles acham uma aberração não ter relação sexual durante a fase de namoro. Enfim, tratam-se aqui de exemplos do que eu chamei de perseguição mais discreta. São aqueles que tentam impor de alguma forma aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras. Então, uma forma também de perseguição. Depois nós temos aqui, continuando o versículo 32, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Aqui, irmãos, nós vemos claramente a importância da submissão. Como nós já falamos, Paulo, ele queria muito visitar os irmãos de Roma. Só que, como ele mesmo diz aí no versículo, ele diz assim, pela vontade de Deus. Ou seja, irmãos, independentemente da vontade de Paulo, independente da vontade dele, a vontade que deveria prevalecer era a vontade de Deus. Ou seja, acima do desejo de Paulo estava a vontade de Deus. E o verdadeiro cristão, ele deve sempre colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Agora, isso é uma coisa muito fácil quando a vontade de Deus ela é a mesma que a nossa. Agora vem uma pergunta: e quando a vontade de Deus não é igual à nossa? Como é que nós reagimos quando isso acontece? Nesse tipo de situação, tem muita gente que desanima, tem pessoas que perdem a fé, tem pessoas que se revoltam contra Deus, e ainda tem aquelas que simplesmente agem por conta própria. Ou seja, quando Deus manifesta uma vontade contrária à sua vontade pessoal, ele simplesmente faz do jeito dele, como se nada tivesse acontecendo, tá? E, irmãos, isso é um grande problema na vida de muitos crentes, porque quando nós agimos de acordo com a vontade, e não somente com a vontade, mas de acordo com a direção de Deus, a responsabilidade pelas consequências ela é toda do próprio Deus, ela é do nosso Deus. Agora, quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, não levando em consideração a vontade de Deus, aí a responsabilidade por todas as consequências advindas das nossas escolhas passa a ser nossa, e não mais de Deus. Enfim, que nós venhamos a sempre apresentar as nossas vontades e desejos diante de Deus. E caso Deus responda, né, dizendo aí que a vontade dele não é a mesma que a nossa, que a gente venha sempre a optar pela vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita
e agradável. Tá? Então Paulo ele deixa claro aqui que, independente do desejo dele, que era muito forte de ir ter com os irmãos, de estar com eles, de visitá-los, ele coloca aqui bem claro, pela vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus que vai prevalecer. Ele esperava em Deus que ele pudesse ver os irmãos. E por último, aqui no último versículo, que é o versículo de número 33, Paulo diz: "E o Deus de paz seja com todos vós. Amém." Bom, aqui está bem simples, né? Paulo está invocando as bênçãos de Deus sobre os crentes lá de Roma. E essas bênçãos aqui, elas estão aí revelando praticamente o fim dos ensinamentos de Paulo nessa carta, tá? Até porque o último capítulo, que é o capítulo 16, como a gente vai ver na próxima aula, ele contém aí como se fosse uma extensão das saudações de Paulo. Então, Paulo aqui nesse momento ele está trazendo aí à tona, ele está invocando as bênçãos de Deus sobre os crentes, sobre os irmãos da igreja de Roma. Bom, da mesma forma aí que nos tópicos anteriores, que nos blocos anteriores, nós vamos ver agora também os principais pontos aí que nós abordamos nesse tópico, falando sobre a importância da oração e a importância da submissão a Deus. Tá? Nós vimos então que Paulo ele não estava contando somente com o possível apoio da Igreja de Roma para sua viagem missionária à Espanha, mas ele também contava, né, tanto que ele chega a rogar aos irmãos pelas orações deles. Tá? Então Paulo ele roga aí pelas orações dos irmãos, para que os irmãos venham a combater junto com ele. Depois nós falamos aí também que quando nós oramos, principalmente orações intercessórias, batalhas elas são travadas no mundo espiritual. Tá? E depois nós falamos também sobre a importância, o quão importante é nós nos submetermos à vontade de Deus, ou seja, abrir mão da nossa vontade quando a nossa vontade não é a mesma de Deus. Quando a vontade de Deus é a mesma que a nossa, amém, glórias a Deus. Agora, quando a nossa vontade for diferente, nós temos que abrir mão da nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. Nós sermos submissos à vontade de Deus. E por fim, nós vimos aí que Paulo ele encerra, né, praticamente, né, esta carta encerra o capítulo 15, invocando bênçãos de Deus sobre os crentes, né, sobre os irmãos da igreja de Roma. Bom, irmãos, chegamos aí novamente ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.